Você sabe o que é xilogravura? Xilo vem do grego e significa madeira. Então, xilogravura nada mais é que gravura sobre madeira. A xilogravura é uma arte milenar que marca a identidade da cultura no Nordeste do Brasil. Retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temáticas religiosas, políticas e até eróticas. A técnica consiste em talhar um pedaço de madeira usando formão, facas e canivetes. Mas antes de falarmos sobre xilogravura, você sabe o que é gravura? De acordo com Carlos Martins, gravura é gravar no mais amplo sentido. É atividade conhecida desde a antiguidade e em quase todas as culturas como um dos mais simples modos de expressão. Já para Ivan Clives, gravura é o termo aplicado a vários processos de formar imagens por meio de incisões e talhos em placas ou blocos de metal, madeira, pedra e outros, e as estampas resultantes de qualquer desses processos.
Então, gravura é uma imagem obtida através da impressão a partir de uma matriz artesanal ou um suporte. Portanto, a gravura é uma técnica artística na qual é possível imprimir várias cópias de uma imagem. Ela está presente na vida do homem desde a antiguidade, quando o homem fazia registros do seu cotidiano e da sua história sobre pedras em baixo relevo. As mais utilizadas são gravura em metal, a litografia, a serigrafia, que é muito utilizada em estamparia de roupas, camisetas, entre outros, e a xilogravura. Gravura em metal. As técnicas de gravura em metal estão relacionadas às formas ou ferramentas mais comuns usadas para gravar uma imagem na matriz. Essas são: gravura em metal em ponta seca, o buril, ferramenta de aço com ponta cortante em V, usada na gravação em metal. Outras ferramentas menos convencionais de gravura em metal são produtos químicos, gravura em metal com água forte e gravura em água tinta. A seguir, veremos dois vídeos. Um mostrará a técnica da gravura em ponta seca e o outro em água forte. Vamos lá?
Agora conheceremos um pouco sobre a técnica da litografia. O próximo vídeo vai abordar a técnica da serigrafia. Vamos lá?
Agora o artista plástico Samuel Rosa fala sobre a importância da gravura nas artes plásticas. O start foi a Florianópolis conhecer o trabalho de um artista muito inquieto. Samuel Casal nos recebeu em sua casa. A garagem foi transformada numa sala de impressão, cercada de gravuras por todos os lados, impressas em adesivos e saquinhos de pão. Artista e inventor, Samuel nos mostrou algumas de suas criações, como o livro Autópsia, uma espécie de caixa dobrável, toda composta por gravuras. O Samuel vai contar pra gente como ele fez a passagem da ilustração para a gravura, dos trabalhos que ele fazia como ilustrador para ser gravador. Porque nesse livro aqui a gente tem a exata impressão de que essa ilustração sua é uma estilo, e não era. Então como é que você fez essa passagem, Samuel? Na verdade, isso foi uma descoberta que veio naturalmente de uma busca que eu tinha desde o começo, assim, no estudo de materiais, ilustrando com pincel, ilustrando com nanquim, com pena. E eu sempre tive, assim, eu nunca consegui uma identidade, assim, eu sempre tive muita influência de fora e eu não conseguia um pouco encontrar, assim, a minha forma, assim, de compor. Eu até pensava o que eu queria construir, mas quando o material que eu utilizava, assim, ele não correspondia, assim, com o que eu buscava. E daí aconteceu que, digitalmente, trabalhando com programas vetoriais, eu comecei a fazer essa construção que se chama maneira negra, que é a construção da gravura. Aí que a gravura me despertou, porque aqui a gente chega na gravura, esses são os meus primeiros linóleos. Foi que eu cheguei vamos dizer assim, num grau de conhecimento, de controle sobre o digital, que começou a não me provocar mais, como me provocava no começo. Foi quando eu fiz as primeiras gravuras que eu comecei a perceber que esse gestual que eu tirava do mouse, ele podia ser bem mais amplo se eu aplicasse ele de forma física. Então, o corte do vetor começou sabe, eu queria o não corte... ser suficiente. Exatamente, sabe, eu queria cortar mesmo, sabe, eu queria ver o vinco, eu queria passar a mão, sabe, e eu queria ter menos controle. Eu comecei a perceber que tinha uma coisa da naturalidade, aqui tem exatamente o que eu estou falando, é um trabalho digital, foi editado aqui do lado de um linóleo. E a gente vê como o gesto tem parentesco. A gente está aqui na garagem de impressão do Samuel, onde ele está imprimindo gravuras simplesmente em saquinhos de pão e em adesivos. A gente chega aqui, tem um varal de saquinhos de pão. Samuel, qual é a ideia de imprimir em superfícies assim tão acessíveis? Eu acho que a gravura, então, ela tem essa dupla existência, assim, que pode ir do material mais sofisticado, da peça única, do papel japonês, do papel de 100% algodão, até o papel mais necessário, o papel mais cotidiano. E ao mesmo tempo, essa presença da gravura nesse papel remete ao tempo em que essa era a tecnologia de determinada época para se construir isso, né? Se passava pela mão humana, se gravava nesse papel e era, vamos dizer assim, a opção gráfica era essa, que depois acabou sendo suprimida por várias tecnologias que foram cada vez deixando o processo mais rápido, o processo menos pessoal. O que eu estou fazendo aqui é uma coisa do aspecto popular da gravura. Eu estou imprimindo em adesivos
que são, hoje todo mundo chama de sticker, tem uma coisa de possibilidade de intervenção urbana e tal, e também com esse desapego da cópia, Da obra única, da né? obra única, mas ao mesmo tempo utilizando o mesmo processo artístico e mostrando que, sabe, com as devidas diferenças, ela tem a mesma essência, assim, na criação. Muito bom a gente ter conversado sobre gravura e terminar a nossa conversa com um saquinho de pão. Assim, eu acho que é muito emblemático, né? Eu agradeço a preferência, como o próprio papel diz. Num ateliê, nos fundos de uma casa, na subida da comunidade Pavão Pavãozinho, em Copacabana. Trabalhando sozinho, em silêncio, desenhando e escavando na madeira cada mínimo detalhe de suas imagens. Aqui está Rubem Grilo, um dos maiores xilogravadores do nosso país. Suas estantes repletas de matrizes de madeira parecem uma biblioteca que armazena 40 anos de trabalho. Mineiro, ele nos recebe com muita prosa. Nos mostra as encantadoras microgravuras, mais de 2.500 pecinhas que ele cria sem parar. Grilo nos revela também seus trabalhos mais recentes, grandes colagens que contêm o processo da gravura, como se a imagem levantasse da madeira e se transformasse numa pele colorida. Queria que você mostrasse um pouco pra gente, Grilo, esse cantinho onde você trabalha, e que para nós é tão fascinante que você diz que mesmo 40 anos depois ainda está ali no embate com o material. Como é que funciona aquilo? A primeira etapa do trabalho é feita com desenho, feita a crayon sobre a placa de madeira. Esse estágio, que é o estágio da criação da obra e também de uma grande vivência sobre o que vai acontecer, ela acaba sumindo quando eu tiro a cópia. Porque quando passo tinta, depois solvente, então esse desenho é um estágio que só existe no processo da preparação da obra. Aqui a gente consegue ver bem as etapas, né? Porque existe ainda um pedaço que está no desenho e já existe uma outra parte da madeira que já está talhada. Então a gravação, que é essa etapa que procede o desenho, ela é uma releitura do que até então era um desenho feito no plano, né, para uma coisa tridimensional, que esse desenho tem que ser transformado em alto e baixo relevo para permitir depois a reprodução da cópia, que isso vai passar por um entintamento e com um papel e pressão em cima eu reproduzo essa imagem para o papel. Quer dizer, então todo esse respeito à imagem desenhada, ela, claro que exige um certo exercício de domínio do material, porque isso pode se perder. Queria pedir que você deixasse a gente ficar assim, quietinho no canto, observando você trabalhar, que a gente pudesse ver como é que acontece esse momento de solidão, onde a mão, como você disse agora há pouco, né, a mão é que sabe o que ela faz. A mão sabe, né, aquela coisa do Protágoras, né, o homem pensa porque usa as mãos, né. Quer dizer, tem um pouco isso, depois por outro lado, vê bem, talvez até tenha um lado moral, que é um pouco ruim nessa história, mas existe um lado moral de que, digamos assim, você também descobre que você pode fazer alguma coisa simplesmente com a sua vontade. Quer dizer, é um gesto em que eu pego uma coisa que é inanimada, que é matéria, né, e transformo em expressão e subjetividade. Né? Então, quer dizer, essa mudança de estado entre uma coisa que é material e subjetividade, quer dizer, em que é expressão. Né? Então, é nessa relação física que está, digamos assim, de repente, 100 horas de vivência, nesse diálogo íntimo, digamos assim, com a matéria, para que, no fundo, ela deixe de ser madeira e passe a ser, digamos, linguagem estética. O que tem escondido aqui? Isso aqui é uma coisa que envolve um pouco da gravura, porque é feito com recorte sobre papel, e tem desenho e tem colagem. Então, digamos assim,
Isso aqui tem uma estrutura que o papel é recortado numa peça só, tá vendo? Parece uma renda. Tem uma coisa de... E depois aí vai sendo estruturado com colagens, com... É quase, Grilo, como se o sulco da madeira tivesse saído, né, e vindo para o espaço, né? A gravura feita em parceria. No Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido, fica o Estúdio Bahrein, um espaço criado pelo artista, editor e impressor João Sanches para realizar projetos utilizando técnicas tradicionais e contemporâneas da gravura. João Sanches está interessado em formar parcerias com artistas de diferentes áreas para, em conjunto, encontrar a melhor forma de imprimir uma imagem e, quem sabe, editá-la junto às de outros artistas. Nós acompanhamos o processo de impressão de uma fotogravura do artista plástico Mateu Velasco e conversamos com João sobre essa proposta inovadora. O João vai mostrar pra gente como é a impressão de uma fotogravura. Eu vou fazer uma impressão de uma imagem gerada através daquele processo da fotogravura. É uma imagem do Mateu Velasco. Aqui a gente tem um preto que ele não é um 100% preto, ele tem uma parte de amarelo aqui para dar uma esquentada na cor. Uma tinta grossa, quase uma massa, né? Tinta tipográfica, né? Com a espátula eu transporto a tinta para a matriz. A tinta ela vai entrar dentro da gravação, com a tarlatana eu empurro ela para dentro dessa gravação e vou espalhando. E tem um ponto que eu paro com a tarlatana. Tarlatana é esse paninho. A tarlatana de algodão, esse pano, que essa aqui já está bem usada. Você vê que ela está impregnada de tinta. Que é meio áspero mesmo, né? E eu gosto de usar ela bastante, assim. Quanto mais tinta ela absorve também. E agora eu chego com o papel de seda e começo a polir, assim, entre aspas, a imagem. A mão vai varrendo a matriz inteira de uma forma homogênea, quase como um scanner. Até que chega um momento que você começa a pensar na imagem, ver, não, aqui eu tenho a imagem, a gravação, então eu vou ser mais delicado nessas zonas aqui. Aqui eu posso insistir um pouco mais. Você escolhe meio dentro da imagem, aqui eu vou, digamos, limpar um pouco mais, aqui Exato. eu vou limpar um pouco menos. Exatamente. Posiciona ela na prensa. E aí, uma vez posicionada, é o momento da mágica acontecer, É o né? momento de colocar o papel em cima e passar pela prensa, né? E imprimir. A prensa empurra o papel para buscar a tinta dentro da gravação. Uhum. E agora é paciência. E a ansiedade, né? De querer ver como é que a imagem vai ficar pronta. Mas aqui tem que respeitar o tempo, o processo aqui da máquina, né? O tempo que ela leva para o papel absorver a tinta, né? Que é o que dá essa densidade de tinta, de cor. E você vê que a tinta toda foi transferida para o papel. Nossa, que lindo! E aqui é aquela coisa que eu comentei, né? Que é essa tonalidade do fundo, que tem toda essa... As pequenas imperfeições, né? Toda essa textura da gravura. Que são né? perfeições. Que é o que dá a riqueza toda. Né? E a gente vê a matriz ainda com tinta, né? Mas já bem mais limpa, digamos assim. Exatamente. Eu acho que é da chapa, mas eu vou dar uma limpada.
ela vai começar a imprimir a gravura dela. Isso aqui é uma gravura em metal. O metal que ela está usando é latão. É um processo que ela está fazendo que se chama água forte. Ela está imprimindo uma água forte, tá? Professora da PUC desde os anos 70, ela é mestre no fazer e no ensinar. Os alunos de design aprendem todo o processo artesanal da gravura. Legal, né? Nós assistimos uma aula prática e entendemos por que ela é tão querida por todos os alunos. Limpa mais, Gabriela. Mais para os lados, Gabriela. É isso aí, Gabriela. O trabalho dele ele é muito bom, ele é muito bom aluno, o trabalho dele é excelente. Não, não tira isso não, deixa aí. Vai lá para cima, que ela vai indo. Chegar o pedaço. Ela diz que há 1 ano não faz mais gravuras porque elas exigem do gravador muita força física. Seus trabalhos foram doados para o Museu Nacional de Belas Artes do Rio. E em sua casa, em Ipanema, encontramos algumas poucas e belas imagens das paisagens e dos recortes de arquitetura registrados por ela. Pensando em você como uma grande mestre na arte da gravura, e a gente sabe que você tem 50 alunos na universidade, na PUC, por semestre, quer dizer, numa matéria em que eles fazem por opção. E eu queria que você me dissesse assim, pensando em Cartas a um Jovem Poeta, né, o livro do Rio, que a gente pensando assim, Cartas a um Jovem Gravurista, o que você diz para esses jovens que estão interessados em gravura e por que eles estão interessados em gravura? Olha, eu acho que ser gravador é muito difícil no nosso país. Porque você, primeiro, não é barato fazer gravura. É uma coisa que é cara. A chapa é cara, o papel é importado. Então, tem as tintas ideais para gravura são importadas. Isso tudo requer um certo dinheiro para fazer, né? Então, você vai fazer gravura com tinta serigráfica, com papel nacional, os resultados não são os mesmos. Mas, obviamente, para você usar esse tipo de caminho, você tem que querer ser gravador. Os meus alunos na PUC fazem, porque a minha matéria é eletiva, então eles fazem comigo. Obviamente que eles usam papel comum, tinta serigráfica, que isso é dado pela PUC. A PUC dá umas chapas pequenininhas para eles. Então eles aprendem o beabá de gravura. Obviamente, você para aprender gravura, eu estudei gravura no MAN 10 anos seguidos, diariamente. O meu grande mestre chamava-se Walter Marques, ele já faleceu há alguns anos. Foi com quem eu aprendi tudo. E acontece que eu queria ser gravadora, era diferente, entendeu? Hoje, o papel tem grande problema de ser entendido aqui, porque eu não tenho nada contra a vanguarda. Obviamente que no Sessão Tempo, isso é um problema nosso aqui, brasileiro, porque eu já viajei ultimamente e você vê a gravura lá fora. Você não vê aqui, é dificílimo. Eu, olha, tive uma lição na minha vida que eu não ia esquecer. Nós tínhamos um grande gravador que já faleceu, chamado Lívio Abramo. Paulo Reckenhoff dirigia aquela parte da Funarte de arte nessa época, e o Lívio ia fazer 80 anos. Aí ele me pediu para ir a Assunção, né, no Paraguai, porque o Lívio morava lá, que ele teve que se mudar para lá para poder sobreviver. Você vê como é a vida de quem trabalha com papel sempre. Naquela época era muito melhor que hoje. Muito bem. E eu fui para lá. E era para passar 2 dias, eu acabei ficando 10 dias lá com ele. Uma das lições que eu tive do livro, que era aquela pessoa extraordinária, ele ia me mostrando as gravuras dele, e eu dizia, Lívio, tem muito fungo. Ele disse, você não está envelhecendo, eu estou envelhecendo. O que tem o fungo? Quando você vai na coleção egípcia, existe até hoje o papel. Que mania é essa aqui de tanto fungo? Deixa o fungo.
Isso eu nunca esqueci de falar isso, né? Porque, em geral, uma pessoa vem comprar uma gravura sua, tem algum fungo? Pergunta logo. Eu parei de fazer gravura, porque a última edição que eu fiz foi para o Parque Lage ano passado, porque eu não, fisicamente, eu tenho que parar, sabe? É muito esforço virar prensa, essas coisas todas, sabe? Não é fácil, não. Mas ela como gênero artístico, Você ela não também larga, é um você gênero não de larga. resistência, você não larga? Você não larga, é uma cachaça, sabe? Então, querida, eu quero agradecer muitíssimo a você. Eu que agradeço a você por fazer um programa sobre gravura. Isso é uma declaração de quem é apaixonada mesmo, quem está isso ali mesmo. batalhando por ela, né? Isso mesmo. Agradeço muito porque nós descobrimos aqui que você doou a Tereza doou todas as chapas, todas as matrizes das gravuras dela para o Museu Nacional de Belas Artes, onde as chapas poderão ser preservadas, né? E as gravuras cuidadas. correspondentes E as também. gravuras correspondentes às chapas. Então, eu acho que o que a gente encontrou aqui é uma relíquia, né? Não é relíquia. Assim, Porque sim, tem uma chapa em olha casa. Aqui, eu vou te dizer, nada é relíquia. Arte é uma coisa que precisa de muito suor e muito trabalho, sabe? Essa história de que você tem que estar inspirado, isso não existe, querida. Você tem que trabalhar muito para chegar a alguma coisa, porque não adianta. Como você também sabe, a sua profissão também é essa, né? Esse negócio de ter uma inspiração na hora, isso não existe. Isso é muito suor, muito trabalho sempre, sabe? Mas vale, né? A gravura que o diga, né? Muito obrigada, Tereza. Eu que agradeço a vocês. No próximo vídeo abordaremos a história e a técnica da xilogravura. Até mais!